Mas, então, um aluno foi aprovado dos 40. Esse aluno passou para o segundo científico. 2 meninas foram transferidas. Uma veio do Rio e outra de Campinas. Então, o segundo científico foi de 3 alunos. Nossa, tinha bastante alunos de fora, então. Ah, mas eu não estou fazendo comentários desses alunos. Perdoem essa interrupção aí que perturbou a gravação, mas aquele telefonema de Nova York eu tive que atender, de modo que eu vou voltar à minha história. Eu vou até reconstruí-la para que não fique aí com esse intervalo perturbando a ideia que eu quis lançar do significado de reprovação naquela época. A família recebia a reprovação do aluno como se fosse um fato perfeitamente normal. De modo que ninguém ia protestar, ou raramente alguém ia protestar na escola quando um filho havia sido reprovado. Mesmo nesse caso em que, do primeiro colegial, de 40 alunos, um apenas tenha sido aprovado. Mas então eu volto a mencionar o acontecimento. Houve um primeiro colegial de cerca de 40 alunos. Terminado o ano, de todos esses 40 alunos, um aluno foi aprovado. Era um primeiro científico. Foi então para o segundo científico este aluno aprovado. Mas, porque 2 alunas, uma do Rio e outra de Campinas, haviam se transferido para o segundo científico do Monsenhor Nora, a turma passou a ser de 3 alunos. O ano decorreu normalmente com os 3 alunos frequentando o segundo científico. Terminado o ano, vieram os exames e as 2 meninas foram reprovadas. O menino foi aprovado e foi para o terceiro científico. No terceiro científico, nenhum aluno foi transferido. De modo que houve no Monsenhor Nora, um ano em que o terceiro científico funcionou com um aluno só. E os professores entravam em sala, iam para o quadro meio e davam aula como se a classe estivesse cheia. Naquela época, havia no estado de São Paulo apenas um curso de geologia. Não havia nem Unesp, de modo que não havia outro curso de geologia senão o curso de geologia da USP. E assim mesmo, havia todo ano apenas 20 vagas. Esse aluno prestou vestibular e entrou. Está certo? Quem é esse aluno? Duílio Rondinelli. Vocês já ouviram falar dele? Não? Era um rapaz de Mogi Guaçu. Porque naquela época era normal vir alunos de Mogi Guaçu, de Conchal, da Poça de Ressaca, tá certo? Todos os moços pegavam uma idade a não ser o Elvira Santos também. E aí então o Elvira Santos pegava alunos e meninos. Mas são esses aspectos, são esses flashes sobre o Monsenhor Nora. Porque mais uma outra coisa curiosa. Nós tínhamos provas escritas, e as provas tinham hora para começar, mas não tinha hora para terminar, não. De modo que eu me lembro que havia provas minhas em que o aluno começava a fazer durante a tarde, porque o científico funcionava à tarde, e a escola fechava à noite. Chegava 5 horas,
a escola interrompia os seus trabalhos normais do dia, mas os alunos achavam que precisavam ficar fazendo a prova, então entregava as chaves da escola e, à medida que fosse escurecendo, nós acenderíamos a luz e os alunos só terminariam a prova quando resolvessem terminar a prova. Então a prova durava 4 horas e os alunos aceitavam isso, porque eram outros tempos, outros costumes, outra gente. Tá certo? E a vida é assim. Há dias atrás, eu tenho um ranchinho onde eu guardo as minhas coisas numa ordem que vocês iriam ficar impressionados, porque é uma desordem total. Eu fui mexer numa pilha de coisas velhas e caíram provas naqueles tempos, em que eu colocava, viu, a prova de aluno, a prova do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, então era a coleção daquele aluno. Eu tenho aí coleções de provas daqueles tempos em que o aluno poderia ver até a sua historiazinha, de mês a mês com provas. E o número de alunos era sempre relativamente reduzido, de modo que quando eu corrigia as provas, eu, em determinadas provas, colocava uns recadinhos. Dizia, olha, está indo bem, viu? Continue dessa maneira, ou então dizia, escuta, você não está cumprindo o acordo que você fez comigo. Desse jeito que não dá. E que tal se nós interrompêssemos isso aí? Porque a plateia já deve ter ido embora e não tem mais ninguém está assistindo essa mixórdia aí. E outra vez que vocês vierem, venham organizando uma entrevista, de modo que eu possa falar aquilo que vocês queiram e não aquilo que me vem na cabeça de qualquer maneira e eu falo sem dar a vocês um subsídio histórico sobre o Monsenhor Nora. O que eu fiz foi pincelar coisas ao acaso sobre o Monsenhor Nora e ficou uma conversa sem eira nem beira, era assim que nós falávamos as coisas que não tinham nexo antigamente. Até, e é lógico, o vocabulário dos velhos tempos não é o vocabulário atual, tá certo? Vocês são profundamente patrentex com relação a mim. Eu posso tentar muito me igualar a vocês, mas isso seria até uma profunda ofensa nessas menininhas aí, viu? Isso, eu tentar me igualar a vocês seria até uma profunda ofensa a vocês que são uma promessa tão segura de futuro, quando eu, a esta altura, eu tenho mais de 70 anos, viu? Eu já estou indo num desvio para uma espera desesperada. 50 anos tem o Monsenhor Nora. Eu vibro com toda essa história do Monsenhor Nora. Vejo até que esta escola minha foi ninho de todos os seus homens importantes desses últimos tempos. E, sem dúvida alguma, nesses 50 anos, eu vejo o Monsenhor Nora como a escola que faz a história do Mugimirim, pelo seu trabalho puro, pelo seu trabalho desinteressado, pelo seu trabalho profícuo, pelo seu trabalho criativo, joga em nossas ruas o homem que transformou esta cidade. No começo desta nossa entrevista eu dizia, cheguei aqui e vi uma cidade colonial,
Hoje, Mojimirim é uma megalópolis, e eu ousaria dizer que foi o Monsenhor Nora que, nesses 50 anos, transformou Mojimirim, tirando-o de seu aspecto colonial e colocando neste seu jeito de cidade cosmopolita. Sinto este meu Monsenhor Nora como a escola que fez-me sentir propriamente um mojimiriano. E talvez eu, que já tenho mais de 70 anos,